Olá pessoal, eu sou o Frank Thaís do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E hoje eu vou fazer uma crítica a Kim Kataguiri, né? Sobre marxismo cultural, né? Que ele faz uma gravação no canal dele. Primeiro, para quem conhece, logo detecta. É um plágio da teoria da conspiração do Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho que diz que os meios de comunicação são comunistas. Ora, meu Deus do céu, né? Ele também não leu Marx, porque Marx diz, através da ideologia alemã, que todo dono de meio de produção é burguês, né? E os meios de comunicação são meios de produção que têm dono. Os donos de meio de produção são burgueses. Vamos dar um exemplo? A Globo, quando fez a reforma, quando apoiou a reforma da Previdência, ela nunca chamou um sindicalista ou um economista de pensamento contrário à reforma para não ter, né, o debate, né, ideológico para as pessoas conseguirem chegar a uma conclusão. Ela só trouxe, né, economista neoliberal que aprovava a reforma da Previdência e, através da força intelectual, conseguiu convencer a classe trabalhadora de que era necessário a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, né? Marx diz isso, que todas as ideias de todos os tempos são as ideias da classe dominante, né? Por quê? Porque elas mantêm o controle do meio de produção, né? E aí, vamos lá. As ideias de Kim, né? Ele vai dizer que a burguesia explora. Claro que explora, né? Se o dinheiro tem lastro e o rico consegue ficar rico, o pobre vai ficando mais pobre, né? Porque o dinheiro não dá em árvore. Para o cara poder ficar bilionário, o outro tem que ficar pobre. Há uma exploração. Marx chama isso de mais-valia, né? Como é que o Luciano Hang triplica a fortuna e o trabalhador dele não tem conquista nenhuma, né? Porque a mais-valia existe. Marx prova através do Capital, né? Que são os 3 livros que ele não leu, né? Portanto, ele não sabe, né? Que só são esses 3 livros aqui, né? Esses 3 livrinhos aqui que ele não leu, ele não sabe. E aí ele, né? Diz que não, né? Diz que a burguesia não explora, né? Só que o pobre em todo mundo continua ficando mais pobre e o rico ficando mais rico, né? E ele vai dizer, né, que de tanto explorar, isso é verdade, Marx vai dizer isso, vai chegar um momento que vai haver tanta exploração do proletariado que ele vai defender a revolução do proletariado, né? No livro do David Harvey, ele fala das 17 contradições do fim do capitalismo. Por quê? A cada crise burguesa, cada crise do liberalismo, eles retiram mais conquistas da classe trabalhadora, né? Em 29, eles retiraram a crise de 29 veio por quê? Porque existia mais oferta do que demanda, tá? Por quê? Porque já havia tirado muito direito da classe trabalhadora. O produto não conseguia dar vazão no mercado, né? E aí, quando não dá vazão ao mercado, o preço da produção cai, né? Entra em colapso o sistema financeiro, e foi o que aconteceu em 29 com o crash da Bolsa na Terça-feira Negra, onde 80% da indústria norte-americana quebrou, se espalhou essa crise pelo mundo, né? E os movimentos fascistas começaram a assumir o poder, né? Em Portugal, Salazar, na Espanha, Franco, na Itália, Mussolini e finalmente Adolf Hitler na Alemanha. Todos com o apoio, lembrem-se, está em Hobsbawm, né? Na era dos extremos. Todos com o apoio de parte da classe média reacionária
e com parte do cristianismo conservador, tá? Vamos lá. E aí ele fala que a revolução do proletariado, que é a primeira fase da luta de classes, que está no Manifesto Comunista, que ele não leu também, né? O Manifesto Comunista aqui, né? A primeira fase é a luta de classes, né? Onde o proletariado sairia vitorioso. Aí ele diz, a primeira fase é a luta de classes, para chegar ao comunismo, depois o socialismo. Mentira, ele não leu. Marx vai dizer que a luta de classe, saindo vitoriosa a classe trabalhadora, se chega ao socialismo, que é o quê? É o Estado que desapropria os meios de produção para se chegar ao comunismo, e o comunismo é o fim do Estado, onde a sociedade viveria com dignidade através da autonomia social que a burguesia não deu, tá? E aí ele comete outra gafe, para você ver como ele não conhece, né? Aí ele diz, só que Marx calou-se diante da Primeira Guerra em 1914, né? Quando acompanhou o princípio da guerra e viu o proletário lutando contra o proletário, em 1914. Só que Karl Marx morreu em 1883. Ele está confundindo Karl Marx com Max Weber. Max Weber, que apoiou os alemães na Primeira Guerra Mundial. Max Weber, que escreve Ética Protestante e Espírito Capitalista. Marx tinha morrido há 27 anos. Né? E aí ele diz que a direita é progressista. Progressismo nasceu do comunismo. Nasceu da esquerda. A direita não é progressista, nunca foi. A direita é religiosa. É tão religiosa que é defender a escravidão, defender a colonização da África, né, que foi colonizada entre os séculos XIX e XX. Colonizou a Índia, colonizou a China, colonizou os Estados Unidos, colonizou uma série de países do Caribe, né? Escravidão, né? Genocídio. As duas guerras mundiais foram crises capitalistas da direita, né? Em nome da religião, né? Isso é religioso. Matar milhões de pessoas é religioso. Os comunistas tiveram seus problemas, tiveram, mas os capitalistas tiveram muito mais. Que a direita não tem ideia para chegar ao poder. Nem precisa, ela sempre esteve no poder. Desde Tomé de Souza, em 1549, na primeira capitania hereditária, até, né, o primeiro governo de viés de esquerda foi o do Lula. Nunca houve na história do Brasil. Quem chama o Fernando Henrique de esquerda, né, sofre de desonestidade intelectual, porque ele era neoliberal. Né? Aí ele elogia o modelo inglês, né, da Revolução Gloriosa. Logo depois que foi feita a Revolução Gloriosa, qual foi a missão da Inglaterra? Né? Foi partir para a África para escravizar os povos africanos, para roubar matéria-prima para a Revolução Industrial. Olha que bela missão. A África chegou a ser dona colonizou 2/3 do planeta para roubar matéria-prima para sua indústria. Né? Isso está na Era das Revoluções. Que Kim Kataguiri não leu. Era das Revoluções, Eric Hobsbawm. Aí ele elogia Mises. Ludwig von Mises foi o famoso intelectual que em 1941 elogiou a ascensão de Mussolini, que seria um bem para proteger o mundo do comunismo. Engraçado, quem acabou com a segunda, quem venceu o exército alemão foram os russos, né? Através da batalha do Volga de Stalingrado, que inclusive Marco Antônio Villa, né, historiador de direita, doutor em história de direita, reconhece, né? Porque ele não tem desonestidade intelectual. Diz que a direita apanhou da esquerda durante anos. Ora, a direita sempre foi a repressora. A ditadura militar era de quê? De direita ou de esquerda? A direita simplesmente
não consegue colocar seu plano de governo para o povo, porque senão o povo jamais votaria. Por exemplo, ele disse que o capitalismo deixou os trabalhadores mais ricos. Vocês estão mais ricos, capitalismo? O pobre está mais rico? 19 milhões de brasileiros passando fome estão ricos? Né? E a burguesia ficou mais rica, claro, porque a burguesia é a vassala Aliás, a classe média alta é a vassala da burguesia, né? As leis servem à burguesia, a polícia serve à burguesia. Quando vocês viram a polícia entrar num bairro rico para fazer repressão? Não, só nos bairros pobres, né? E para reprimir movimento sindical, professores, né? Tudo aquilo que reivindica algum direito que está na Constituição e eles negam, né? A classe média, aí ele diz que a Marilena Chauí, que é uma das maiores filósofas brasileiras, diz que a classe média odeia os pobres. Claro que ela odeia, ela não quer a ascensão social do pobre, por quê? Porque ameaça o espaço que ela tem de privilégio através do diploma. A classe média chega a ser classe média através do diploma. Quem diz isso? Né? Não é o Kim Kataguiri, é o professor doutor Gessé de Souza, na classe média no espelho, né? Ele diz que o Kim Kataguiri diz que o pobre tá mais rico. Gessé de Souza, na ralé brasileira, diz que existe 70 milhões de pessoas que não têm direito nenhum no Brasil, né? Ele diz que a direita é cristã. Gessé de Souza diz como a direita brasileira, né, rouba a riqueza do povo brasileiro para se locupletar da riqueza só para elas, tá? E aí ele falou que apoiou o governo Dilma porque era corrupto, não sei o quê, né? Um governo incompetente. Engraçado, o MBL foi pra rua para derrubar a Dilma, acusando de corrupção, de pedalada fiscal, que ela foi inocentada pelo TCU, né? Tá aqui radiografia do golpe. Mas eles não foram na rua, né? Pedir a saída do Temer, que foi acusado no governo de formação de quadrilha e enriquecimento ilícito, inclusive aquele Rocha Louros com aquelas malas cheias de dinheiro pro Temer. Eles não foram, né? Eles não foram. Eles apoiaram Jair Bolsonaro. E eles são financiados, né, pelos irmãos Koch norte-americanos, que o objetivo de derrubar a Dilma é para se fazer o que está se fazendo hoje. O quê? Roubar o petróleo brasileiro, né, que estão levando. Vamos lá. A direita é progressista? Não. E por fim, né, eu vou falar o que é o marxismo cultural, né? Ele copiou de Olavo de Carvalho, né? Marxismo cultural, né, que para nós marxistas, né, Gramsci, Marcuse, Lukács defendia a ideia que a única forma da classe trabalhadora se tornar consciente da exploração seria tirar ela do estado de alienação que ela é imposta através dos meios de comunicação, né, que a burguesia domina e não faz com que a classe trabalhadora saia desse estado de alienação, né? Então Gramsci, Lukács e Marcuse, né, eles defendem o quê? Né? Uma escola que ensine um pensamento crítico e através desse pensamento crítico a sociedade saia do estado de alienação e perceba o quanto é explorado. Por exemplo, não é? Como é que pode, né? O Brasil, eu já tinha falado isso para vocês, em 2010 o Brasil tinha 18 bilionários, hoje tem 315. Se tem 315 bilionários e a concentração de riqueza partiu de 187 bilhões para 2 trilhões, foi dinheiro tirado da classe trabalhadora e transferido para a elite, né? Se a classe trabalhadora não tem dinheiro, o comércio não gira, a indústria quebra, né? E a gente está nessa crise hoje que não tem emprego,
né? E o pior disso, né? O pior é que a burguesia quer se aproveitar mais. Por quê? Porque ela já está planejando aumento do preço do petróleo, né? O dólar já aumentou de novo. Porque quanto mais isso acontece, mais eles ficam ricos, explorando a classe trabalhadora imperceptivelmente, porque está alienada, e é o que Gramsci é contrário. Ok? Até a próxima.